Boa tarde, pessoal. Então, agora nós vamos tratar de uma outra ação, que é a ação de divisão e de demarcação de terras particulares. É um objeto de estudo que ainda nós não havíamos estudado em sala de aula oportunamente, então eu espero que vocês dêem uma atenção bem especial nesse assunto, tá? Então, para começar, ela é uma ação, diferentemente das ações possessórias, que protege a posse, ela é uma ação que protege o domínio. Então, ela é uma ação petitória, tá, gente? É uma ação que você necessariamente precisa provar sua condição de proprietário, tá? Então, inclusive, isso que torna também o procedimento interessante, então, é uma ação petitória. Até o próprio artigo 569 do Código de Processo Civil vem dizendo que cabe essa ação ao proprietário, no inciso 1, e o inciso 2 ao condômino na ação de divisão, tá? Mas você tem que provar com o título de domínio a tua condição de proprietário. Então, quando que cabe essas ações de demarcação e divisão de terra? Vocês já estudaram direito material, tanto de uma quanto de outra, lá em direito civil, provavelmente direito das coisas, tá? Então, artigo 574 ao 587 do Código de Processo Civil fala para nós sobre a ação de demarcação. Então, a finalidade dessa ação de demarcação é estabelecer os domínios entre duas áreas contíguas, estabelecendo novos limites ou recuperando os rumos, né, os limites antigos, tá? O direito material está lá no artigo 1297 do Código Civil, que diz lá para nós que o proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, aviventar os somos apagados, renovar os marcos destruídos, enfim, e repartir proporcionalmente entre eles as respectivas despesas. Então, direito material você já havia estudado. Direito processual nós vamos estudar aqui agora sobre como proceder essa demarcação. A segunda ação é a ação de divisão. Então, veja só, a ação de demarcação é contra os confinantes, para proceder com eles à demarcação. E a ação de divisão é em desfavor dos outros condôminos. Então, o artigo 588 ao 598 do Código de Processo Civil traz para nós sobre a ação de divisão. É um procedimento especial de jurisdição contenciosa, pelo qual um dos condôminos deve se valer para obrigar os outros a extremar os seus quinhões. Tá? Então, o direito material está lá no artigo 1320 do Código Civil, que diz assim para nós que, a todo tempo, será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa que é comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Então, veja só, pessoal. Então, eu já sei o cabimento, o direito material, e já sei para que serve a ação de demarcação e de divisão. São duas ações, dois procedimentos especiais diferentes, que podem ser cumulados. Eu posso propor uma ação para primeiro demarcar e depois dividir, tá? Porque para que eu possa, às vezes, dividir, eu preciso demarcar antes, né? É uma questão de prejudicialidade uma em relação, às vezes, à outra. Às vezes, eu só quero demarcar e, às vezes, eu só quero dividir. Enfim, tá? O artigo 570 do CPC, ele vem dizendo para nós uma possibilidade de cumulação dessas ações, propor as duas juntas, tá? Primeiro demarca, total ou parcialmente a coisa, cita-se os confinantes e os condôminos e depois procede à divisão, tá? Uma novidade do CPC é o que está no artigo 571 para nós, que é a possibilidade de demarcação e divisão extrajudicialmente. Ótimo, né, gente? Tirando de uma sobrecarga aí do nosso judiciário, se todos forem maiores, capazes, concordes com os interesses comuns, poder demarcar e dividir extrajudicialmente fica muito tranquilo, beleza? Aí, para dizer para vocês que tanto uma ação de demarcação como a ação de divisão, quer elas estejam cumuladas ou não, existe um procedimento bifásico, né, nessas ações, que torna também o procedimento diferenciado. Ou seja, gente, no primeiro lugar, o juiz ele vai decidir sobre a existência do direito de demarcar, sobre a existência do direito de dividir. Então, o juiz ele profere uma sentença, tá? Sentenciando esse direito de demarcar, esse direito de dividir. E depois, numa segunda etapa, no segundo momento, ele vai
proceder à execução material deste reconhecimento, daquilo que foi reconhecido, desse meu direito, tá? E ele profere aí uma segunda sentença, que tem um conteúdo, que o conteúdo é homologatório dessa decisão de demarcação ou de divisão. Então você fala, nossa, mas professora, 2 sentenças dentro de uma mesma ação? Mas professora, a sentença não é aquela que extingue, não está só lá no final, da sentença cabe apelação? Foi isso que nós estudamos, tá? Então, só para enfatizar isso para vocês, o artigo 203 do Código de Processo Civil, ele vem dizendo para nós que são pronunciamentos jurisdicionais os despachos, decisão interlocutória e sentença. E o parágrafo 1º diz para nós que sentença é todo o pronunciamento jurisdicional. Ele diz na segunda parte do artigo 203 que põe fim ao processo de conhecimento, tá? Com mérito, né? Com análise de mérito ou sem análise de mérito, e também põe fim extingue também a execução. Mas o comecinho do parágrafo 1º do artigo 203 diz assim para nós, ó: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Chegamos nos procedimentos especiais, ou seja, sentença realmente é que põe fim à fase de conhecimento, tá? E da sentença cabe apelação, e que de regra geral, fora isso, nós temos decisões parciais de mérito, se for no curso do processo, mas ressalvadas algumas situações específicas, e nós chegamos numa situação específica. Então nós vamos tratar de um procedimento que tem 2 sentenças, uma para finalizar essa primeira etapa, porque o processo é bifásico, ele finaliza essa primeira etapa, e aí ele decide se existe ou não o meu direito de querer essa demarcação e de exigir a demarcação ou a divisão, e depois ele vem decidindo nesse segundo momento sobre homologando essa sentença que demarca ou que divide a propriedade, tá bom, pessoal? Então a gente vai vendo essas características aí interessantes do procedimento, beleza? Então, nos primeiros dispositivos, vem falando aqui para nós dos 569 ao 576, sobre as disposições gerais, tá? A partir do 574 e seguintes, ele vem tratando de demarcação e depois de divisão de terras, tá? Uma característica importante frisar para vocês desse procedimento, dessas ações, que elas também são ações de caráter dúplice. Lembra que a ação de caráter dúplice é aquela possibilidade de constituir um título executivo em favor do outrem, do réu da ação. Vamos imaginar quando eu pedir para demarcar, que ao ser demarcado eu venha a perder terras. O meu confinante, tem direito a maior sobre aquilo que eu entendia que era meu. Então vai ser um título executivo onde vai conceder a ele a proceder essa demarcação e adquirir um percentual maior de terras, tá? Então essa característica também aí das ações de divisão e de demarcação de terra, essa característica de ser dúplice, tá? Enfim, tá, pessoal? E nós vamos compreendendo o que torna esse procedimento super interessante aí para nós. O artigo 574 vem dizendo para nós sobre demarcação. Inclusive, ele vem dizendo aqui que a petição inicial tem que ser instruída com o título de propriedade. Lembra que eu falei que é uma ação petitória? Você tem que demonstrar a sua condição de proprietário, tá? E aí vem dizendo ali para nós que se for necessário, o artigo 575 fala que qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para aqueles que querendo intervir no processo. Então não é obrigatório, mas em querendo que todos façam parte para extremar essa propriedade. O 576 fala de citação, né, o prazo, inclusive aqui prazo comum do 577, prazo de 15 dias, tá? A citação é feita pelo correio nos termos do artigo 576. E aí o 581 vem trazendo para nós a primeira sentença da ação de demarcação. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda, tá? Então é uma sentença, da sentença cabe apelação. Beleza? Só que daí o procedimento, olha que interessante que ele é, que especial que ele é,